Valdemar vai ficar aqui agora 2 horas de falar tudo de uma só vez, né? Pois? 1 hora só. 2 minutos. Ah, sim. Mais uma vez eu vou falar aqui de um assunto pouco conhecido e difícil, né? Tratar paciente com síndrome pós-trombótica. Né? Quando a gente escuta falar de um paciente com trombose, quer mais é correr desse paciente, né? Agora, depois da palestra aí do Olivier Pichot, ficou bem mais fácil a gente falar de tratar de um paciente com síndrome pós-trombótica. Esse geralmente é um paciente que, quando ele vem com síndrome pós-trombótica e com úlcera, é aí que esse paciente encontra grande dificuldade quando bate na porta dos colegas, né? Meia elástica e condena esse paciente a 20, 30 anos ao uso da meia, ou então fazer medidas higiênicas só e sofrer durante anos e anos. E nessa última quinta-feira, o Olivier Pichot teve a oportunidade de ver várias úlceras fechadas de síndrome pós-trombótica, paciente com 10 anos, 20 anos. E eu já falei da última vez aqui com o Pita, com a turma, que nesses pacientes que têm síndrome pós-trombótica, quando tem veia um refluxo de safena de 8 milímetros, é fácil de tratar, mas quando vem um paciente desse com veia de 12, de 14, que o Marcones já preconizou outra conduta, a gente nem sempre pode adotar nesse paciente pela fonte de infecção. E eu aprendi com Michel Chadec, né, que é um outro francês tradicional, que não faz tudo com espuma densa, ele faz com escleroterapia líquida para depois ele entrar com a espuma densa, ou seja, ele tem como objetivo, faz uma punção na parede, corta o líquido e vai fazendo esclerose aos poucos, para diminuir aquela veia de 14 para 8, 6, aí quando ele chega a 8, 6, aí ele faz a espuma densa, porque como ele é angiologista de formação, não tem formação cirúrgica, então ele tem que resolver no braço mesmo, como ele sabe, fazendo a indução do processo cicatricial. E então vou apresentar para vocês alguns trabalhos e falar para vocês que quando você trata de um paciente desse com síndrome pós-trombótica, com 14, com 16, certamente esse paciente vai ter uma recanalização, mas ele tem um ganho de imediato, o alívio do sofrimento. Ele fecha a úlcera dele, ele sai daquele quadro crítico. E eu tenho como costume mandar esse paciente vir a cada 6 meses. Quando ele volta com 6 meses e eu vejo que ele tem uma recanalização parcial, eu vou lá, induzo outra cicatrização desse paciente. E costumo manter esse paciente 2, 3 anos comigo até dar alta e livre da doença dele. Um dia tinha uma mulher que queria me dar um beijo lá depois de fechar a úlcera dela, depois de... E a mulher era muito feia, né? Pedia muito, eu disse, mas por que você quer me dar um beijo? Porque, doutor, eu já gastei tanto dinheiro com o médico, já fui a tanto médico, já paguei até um macumbeiro para fechar e ninguém fechou isso aqui. E o senhor fechou. Aí eu deixei lá de longezinho, dar um beijinho, né? E sei que no Brasil tem muita gente padecendo, sofrendo, e nós como cirurgiões limitados. Porque o que a gente aprendeu? Curativo, pomada, se vire. Curativo, pomada, se vire. Quando você consegue fechar com a compressão, daqui a 3 meses essa úlcera está reaberta. Aí vai e volta. Curativo, compressão, 3, 4 meses, abre de novo. E assim esse paciente passa seus 20 anos nesse sofrimento até fazer anquilose tibiotáxica, onde destrói a articulação do paciente, ele perde a bomba solear, perde a bomba plantar e a situação fica mais complexa ainda. A síndrome pós-trombótica se caracteriza por mudanças patológicas dentro do sistema venoso profundo, depois de uma trombose venosa profunda. A síndrome pós-trombótica pode corresponder a uma lesão permanente, uma recanalização parcial com lesões ovulares ou a uma recanalização completa da veia trombosada com ou sem lesões ovulares. De um ponto de vista hemodinâmico, pode distinguir 3 categorias de varizes nos pacientes com pós-trombose. Varizes que são ativas do sistema colateral, varizes que são parte do sistema colateral descompensadas e insuficientes, e as varizes que desenvolvem independente da síndrome pós-trombótica.
Peter, né, ele afirmava no passado que a escleroterapia de veias varicosas era contraindicada nos pacientes pós-trombose. Ainda mais quando você pega quem já tem essa vivência de fazer escleroterapia, você vai lá, quando entra com a agulha, parece que você passou uma casca de osso, você sente o crack, e você vai lá e trombose, e faz a sua indução da escleroterapia, da cicatrização. O Raju afirma que é particularmente importante tratar os pacientes portadores de úlceras causadas por pós-trombose, e ele adota condutas bastante radicais que um dia ainda vou ter o prazer de conversar com ele sobre síndrome Turner, que ele tanto trata no mundo, o mais experiente. Esse outro autor aqui afirma que casos de síndrome pós-trombótica, antes de realizar uma escleroterapia ou uma intervenção cirúrgica ou térmica, é importante verificar se as veias varicosas não participam, se a veia varicosa não participa ativamente da circulação vicaria. Esse é o grande problema desse paciente. Se aquela varize vicaria, não trata, o paciente vai ficar pior. Só de identificar isso, o resto fica mais fácil. O exame ecodoppler venoso já permite responder essa questão. Os testes funcionais também. Um teste do garrote, né, para ver se piora ou melhora depois que você põe o garrote. E a trombofilaxia, que o nosso amigo acabou de falar, né, e que é importante utilizar nesses pacientes nos primeiros dias para você se proteger mais e você tem condição de tratar esse paciente sem dificuldade. A experiência a partir de dados da literatura, não existe estudo randomizado, comparativo, relativo à escleroterapia e à síndrome pós-trombótica. O que existe é a experiência de alguns médicos renomados. Globalmente, as respostas obtidas indicam que a escleroterapia deu bons resultados nos pacientes portadores de uma síndrome pós-trombótica, principalmente nos pacientes apresentando úlceras venosas, e que a incidência de complicações são fracas, desde que algumas precauções sejam adotadas, notadamente não tratar os pacientes em casos de veias vicariantes ativas. Sobre o paciente que tem trombose, no ultrassom tem evidência de que ele teve trombose, se proteger, usar ou usa a heparina de baixo peso molecular durante 3-4 semanas, ou baixa dose do cumarínico de 1 mg até 4 semanas, você está tendo uma mais segurança muito boa. Esse colega aqui, de 117 úlceras varicosas tratadas com escleroterapia, delas 119 pós-trombose, a taxa de cicatrização de 79 ao final de 5 meses e 91 ao final de 9 meses. Terapia de compressão em todos os casos, nenhuma TVP após a esclerose. Cabreira também fez um trabalho bom, em que ele tinha 83% ao final de 6 meses, nenhum caso de embolia pulmonar. Esse outro aqui, ao final de um ano, com 77% das veias perfurantes tratadas por insuficiência estavam fechadas, nenhum caso também de TVP. Esse aqui, ele teve um resultado quase igual com a espuma densa e com a terapia de compressão. Conclusão, o resultado é bom, mas devemos ter alguns cuidados. Não se deve fazer escleroterapia na fase aguda após uma TVP. As veias varicosas não devem participar de uma circulação vicariante ativa. Função venosa não deve ser agravada pelo teste do garrote. E uma profilaxia à base de heparina de baixo peso molecular ou de cumarínico de 1 mg deve ser considerada, sobretudo nas trombofilias severas. Muito obrigado.